Olá pessoal, meu nome é Nelson Marconi, eu sou professor de Economia na Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Sou também professor na pós-graduação de Administração Pública, aqui também da Fundação Getúlio Vargas, e sou professor de Economia na PUC aqui de São Paulo. Eu, além de trabalhar muitas questões ligadas à macroeconomia e ao desenvolvimento econômico, eu também atuo fortemente na área de gestão pública. Tenho uma experiência grande nessa área, tanto de governo como acadêmica, e por isso eu estou aqui para falar um pouco para vocês hoje sobre o processo de renegociação das dívidas dos estados. O governo federal fechou um processo de renegociação dessa dívida que os estados têm em relação à União. Por que ele fez isso? Porque os estados já estavam com a corda no pescoço. Eles estavam gastando uma quantidade muito grande de recursos para pagar o serviço que a gente fala, a rolagem da dívida, e estavam com uma restrição muito forte para fazer outro tipo de despesa, as despesas usuais deles. Então eles correram para o governo federal para fazer essa renegociação. Eles chegaram nessa situação porque eles aumentaram muito suas despesas com o pessoal, em parte porque eles fazem atividades que contratam mesmo uma quantidade muito grande de servidores, em parte por falta de eficiência, contratam mais do que precisam, mas o fato é que eles chegaram numa situação que eles estão gastando muito com o pessoal. Evoluiu muito a despesa de pessoal nos estados. Além disso, eles gastam muito com juros também, com a rolagem dessa dívida. Ainda que o índice de correção dessa dívida foi mudado, alterado nos últimos anos, mas mesmo assim ele ainda continua gastando muito. O que acontece? Isso é benéfico porque dá um fôlego para os estados continuarem ou voltarem a exercer as suas atividades. E no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, para financiar uma série de despesas que está tendo em relação às Olimpíadas e tudo mais. Agora, se o governo federal está fazendo esse tipo de programa, ele também tem que cobrar algum tipo de retorno dos estados, certo? Eu estou renegociando a dívida de vocês, mas preciso de algum tipo de retorno. Preciso de um retorno no sentido de ser mais eficiente. Então o que o governo federal negociou com eles foi um teto, um limite de gastos que os estados podem fazer. Isso está correto? Está correto. Mas isso eu entendo que não é o suficiente. Por quê? Porque precisa ser mais explícito no que os estados teriam que controlar. Se a principal despesa deles é com o pessoal, eles têm que controlar a despesa com o pessoal. Certo? Se o outro problema grande que eles têm é na Previdência, eles precisam controlar a despesa com os aposentados. Então eles precisam reformular o sistema previdenciário deles. Se a outra despesa grande que eles têm é com o custeio dos hospitais, das escolas, eles também precisam usar melhor os recursos nesse custeio. Então o governo precisa colocar nesse acordo, deveria ter colocado travas, para que essas despesas não fossem evoluindo ao longo do tempo. Então o governo federal colocou uma trava mais geral, certo? Mas não diz como é que os estados podem depois fazer em relação às suas despesas, certo? O correto seria colocar uns controles maiores. O que os estados têm que correr agora é de gastar melhor esses recursos, porque daqui para frente, cada vez mais a gente está claro que a sociedade demanda uma quantidade muito grande de serviços da população e os recursos são escassos. O governo vai ter que escolher aonde gastar. Quanto melhor ele for na eficiência, quanto mais eficiente ele for, mais coisas ele vai poder fazer. Então é o momento dos estados aproveitarem para recuperar sua eficiência. Dito isso, eu quero finalizar argumentando o seguinte: essa renegociação da dívida era necessária, realmente ela vai ajudar os estados a sair do buraco, a tirar a corda do pescoço, isso era muito importante, mas é importante também que os estados aproveitem esse momento para reorganizar a sua gestão, para que eles se preocupem em gastar de forma melhor os recursos que eles têm disponíveis, porque as demandas da sociedade em relação ao setor público são cada vez maiores.